Boa noite, eu sou Daniel Ivre e eu gostaria muito de agradecer a você por ter se inscrito no meu canal, se inscrevido. Tem sido muito importante, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês que tem visualizado, que tem deixado o seu lacre. Então hoje eu estou encerrando essa série de estudos sobre a monarquia de ouro de Israel, falando sobre o rei Salomão. Desde já se deixa seu joinha, deixa seu lacre, e eu quero dizer o quanto é importante você visualizar esse vídeo e ranquear essa, essa, essa obra que é a qual nós estamos realizando. O rei Salomão, ele tem dois nomes, Salomão e Jedadias. Salomão é a paz, e Jedadias é o amável Senhor. Natã, ele chegou próximo a Davi e disse que esse seria também o nome dessa criança que a qual nasceu, e ali o Senhor estabeleceu uma aliança, uma paz com Davi. Interessante que quando Davi estava para morrer, ele chamou Salomão e disse o seguinte: meu filho, seja homem, ou seja, tenha responsabilidade, tenha um caráter, tenha no seu coração dobre para reinar. E aqui eu marquei alguns textos aqui em primeira Reis, aonde Salomão ele faz um pedido ao Senhor. O Senhor chega para ele e diz assim: o que você quer, Salomão? E Salomão ele simplesmente vai fazer um pedido. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 3. Ele ora e pede a Deus sabedoria. Sabedoria para quê? Para poder governar, para poder julgar a causa das pessoas. No decorrer dos anos, Salomão ele vai reconstruir o templo. Você encontra lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 7, quando Salomão ele oferece um sacrifício, e ali a glória do Senhor se faz presente. Ali a presença de Deus chega e arrebata o povo. Tanto que ainda no capítulo 7, no verso 11, o Senhor faz uma aliança com Salomão, com o templo, com o lugar que a qual ele construiu. E ele deixou bem claro, o Senhor, que naquele lugar haveria bênção, naquele lugar tudo o que você imaginava de Deus visitar, das pessoas pedirem perdão, das pessoas poderem se aproximar de Deus, o Senhor tinha aceitado. Aquele lugar que a qual Salomão reconstruiu era não só para Israel, mas para todos os povos. Era chamado casa de oração. Então Salomão ele tinha todas essas qualidades, tanto que ele chamou a atenção da rainha de Sabá, que foi visitá-lo. Salomão passou a ser um dos homens mais sábios da sua época. Porém, em 1 Reis, capítulo 10, vai mostrar o declínio de Salomão. Ele vai ter uma escolha muito difícil. Na verdade, 1 Reis, capítulo 11, ele vai se envolver com muitas mulheres. E essas mulheres eram sidônias, etéias, edomitas, moabitas e amonitas, mulheres que o Senhor tinha rejeitado para que não houvesse casamento, para que não existisse divisão de adoração. Infelizmente, Salomão casa com essas mulheres e ele passa a ter uma prática idólatra. Ele teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração. E interessante que algumas linhas acham que Salomão ele pereceu porque ele ficou idólatra. A outra linha, que a qual eu concordo,
que ele se arrepende de tudo que ele tinha feito. Salomão foi um homem diferenciado. Salomão foi um rei que não existiu no seu reinado guerras. Pelo contrário, só existia alianças. E essas alianças fez com que Israel vivesse um tempo de paz, um tempo em que não houvesse guerra. Por isso que nossos dias nós comparamos o reinado de Salomão com o reinado do Mashiach, porque o Mashiach ele estará no templo governando de Jerusalém para todas as nações. E nós dizemos que da mesma forma que foi o governo de Salomão a respeito da paz, assim será o governo do Mashiach. Salomão foi um dos homens que jamais vai existir outro em termos de sabedoria. E Salomão, ele foi uma pessoa separada por Deus. Salomão foi um rei que, nos momentos mais difíceis, ele conseguiu reconhecer o seu pecado. Salomão foi um homem que deixou uma marca para o povo. Hoje é o templo que a qual ele reconstruiu, que um dia será reconstruído. Eu termino dizendo para você o seguinte, nessa monarquia de ouro, ambos os reis erraram, Saul, Davi e Salomão. Mas a diferença de Davi é que ele reconheceu o seu erro. A diferença de Salomão, ele conseguiu no final da vida reconhecer o seu erro. Mas infelizmente Saul preferiu perder a sua vida do que se arrepender. Eu entendo que quando Deus tem um chamado, quando Deus constitui o ser humano para reinar, seja na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, você tem que entender que toda a honra, toda a glória sempre será de Deus. E nós, como servos dele, nós temos que ser obedientes. Estou terminando. Esse vídeo vai estar na playlist da Monarquia de Ouro. Eu convido você para compartilhar para os seus amigos. E termino dizendo o seguinte: quando Deus te constituir em alguma coisa, ande sempre na humildade. Procure sempre glorificar a Deus, porque Ele não chega nem atrasado nem adiantado. Ele sempre chegará na hora. Deus abençoe.